Deus abençoe e ilumine o seu dia, a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Hoje, quarta-feira, em todas as igrejas universal, nós temos essa quarta-feira da alma, que cuidamos do nosso interior, cuidamos do nosso coração, cuidamos, sobretudo, da nossa comunhão com Deus. Acompanhe esses testemunhos. Eu vim de uma família assim destruturada, destruída, de um pai agressivo. Aos 15 anos, o meu pai agrediu a minha mãe de tal maneira que ela quase desmaiou, que eu agarrei numa faca, quase que o esfaqueei. E ele naquele momento mandou-me para a rua, eu fui para a rua. A primeira coisa que eu vi foi um autocarro. Fui parar na praia, dormi na praia nessa noite. Então, outro dia tinha lá um grupo de jovens, rapazes, raparigas, e como eu não queria voltar para casa, fui com eles para Lisboa. De dia via eles, mas à noite ficava sozinha. Se chovesse, ficava nos bancos de jardim, ali à chuva, passava fome. Então ainda tive assim mais de um mês e voltei para casa. Quando voltei para casa já ia com o vício da droga. Já ia com o vício de AX, speeds, cocaína. Então achei que talvez a felicidade tivesse em casar. Casei, tive um filho. Ao fim de um ano, aquilo que eu vi nos meus pais foi o que eu vi, comecei a ter na minha vida. Portanto, ele agredia-me. Eu não sei se consigo transmitir o que é uma criança com 2 anos estar a dormir e ouvir a porta e correr para o meu colo, porque sabia que se estivesse ao meu colo, o pai não me batia. Eu não era feliz, havia um desespero muito grande dentro de mim, que só pensava que o melhor era o suicídio, até que eu consegui a separação. A partir daí a minha vida era de segunda a segunda noitadas. Eu deixava o meu filho sozinho em casa, fechava a porta e saía para a noite, para a droga, e deixava-o sozinho. E eu olhava o que eu estava a fazer. Eu, no fundo, sabia que não o deveria fazer porque era o meu filho, mas era tão forte aquilo que eu não conseguia. Até que um dia eu saio, venho de noite, partida de bêbada, de drogas, completamente. Quando chego a casa, o meu filho não está lá. Mas a janela aberta, e foi um desespero tão grande, tão grande. Eu corri tudo à procura do meu filho. Até que eu encontrei uma pessoa e disse-me: "O que é que andas à procura do meu filho?" Isto eram 4h30, 5 da manhã. Ele disse: "O teu filho, eu fui levar à casa dos teus pais." Mesmo sabendo que estava a destruir o meu filho, estava-me a destruir a mim, eu não deixei essa vida. Cheguei ao ponto de olhar para mim no espelho e eu própria achar-me um lixo. Eu própria sabia que toda a gente me olhava como um lixo. Eu via em mim, eu nem conseguia olhar num espelho, eu não conseguia olhar para mim porque eu achava que era tão nojenta, tão nojenta. Para mim era um sofrimento olhar diretamente para mim. Até que tive um grande acidente, vinha da discoteca. Quando o carro arrancou da discoteca, quando foi dar a curva, já não deu a curva. Captou logo. Então eu tive quase à morte. E mesmo assim, depois de recuperar, continuei a mesma. Nem isso me fez parar. Até que um dia estava na minha casa e vi uma vizinha que ela era uma pessoa que andava sempre lá, assim um ar muito
frustrado, o semblante muito descaído, e comecei a vê-la um semblante tão lindo. Ela estava tão linda que eu olhei para ela e disse para uma amiga minha: o que é que se passa com a vizinha? Ela vai a um sítio, na altura foi o início da igreja, até que eu soube de outra pessoa que ia, eu disse a ela: olha, vais nesse sítio, mas ela também não me disse o que era. O primeiro dia que eu entrei foi o dia mais feliz da minha vida. Foi quando começou a oração, eu não questionei. Quando o pastor disse: fechem os olhos, eu não questionei o que é isto. Quando começou a cantar Segurem na Mão de Deus, eu sei que as minhas lágrimas caíram. Eu chorei tanto, tanto, tanto. E eu lembro de dizer assim para Deus: era isto que eu procurava. Era isto que eu andei anos à procura, desesperada, que ia buscar na bebida, nos homens, nas drogas. E umas palavras tão puras, tão simples, preencheram naquele momento. Eu senti como se estivessem-me a pegar ao colo. Eu senti uma alegria, uma felicidade que nunca imaginei que houvesse. A partir daquele dia nunca mais usei as drogas. Eu aprendi que com Deus não é de bandeja. Aprendi que com Deus tudo o que é valioso é difícil, custa, mas que vale a pena, vale, porque só o que Deus deu para mim em troca daquilo que eu tinha que era nada, era drogas, bebidas, prostituição. Eu acho que não há dinheiro no mundo, eu digo sinceramente, não troco dinheiro, nem ouro, nem pratas, nada, por aquilo que Deus me deu. Ouvia falar do Espírito Santo, preenchia, que mudava, transformava. Então fui à luta. Claro que eu queria também isso. Se eu já estava tão diferente, se eu já voava, já era feliz, claro que queria o Espírito Santo. Então, todos os dias eu estava desempregada, eu chegava a ir a pé, e era bem longe onde eu morava. Chegava a ser mais de 1 hora de caminho. Eu ia a pé, eu não queria saber de nada. Hoje ainda me lembro como é que foi aquele momento. Foi um momento tão único, tão único, tão único, que eu, quando eu abri os olhos, eu só ria. Apetecia-me assim dançar, assim faz-me lembrar o rei David, quando dançava para Deus. Eu apetecia-me dançar, abracei toda a gente, eu ria, abracei. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu tenho 2 filhos e amo os meus filhos, mas não se compara a nossa experiência com o Espírito Santo com os filhos. Não tem nada a ver, é muito superior. Eu não me sinto mais sozinha, não há vazio dentro de mim. Qual é o ser humano que não tem lutas na vida? Todos temos. Mas dentro de nós há a certeza de, como assim, não te preocupes. Eu estou aqui, eu dou-te forças, eu sou contigo. Hoje sou feliz, não consigo odiar ninguém hoje. E o meu pai atualmente faleceu, mas precisamente os últimos anos dele foi ao meu lado. Portanto, já não havia ódios. Hoje estou livre das drogas já há 26 anos. Não me faz diferença passar no meio de drogas, cigarros, bebidas. Já não me diz nada, não há desejo, não há vontades. E tenho 2 filhos lindos, somos felizes, damos bem. Hoje, que eu posso dizer, o Espírito Santo completou tudo. Não há nada mais importante do que o nosso interior, pois dele depende toda a nossa vida. Quando a nossa alma está mal, isso reflete-se na nossa vida. Às quartas-feiras, na Igreja Universal, priorizamos o cuidado da nossa alma através da busca do Espírito Santo e da leitura da Palavra de Deus. Entretanto, morre a minha sogra. Eu estava muito agarrada a ela.
Ela era como uma mãe para mim. Depois foi o meu tio, de quem eu gostava imenso, irmão da minha mãe, que também faleceu assim com uma doença muito esquisita e foi muito rápido. O meu marido, por outro lado, também na empresa onde estava, teve um esgotamento cerebral e outro nervoso. Enfim, foi tudo na mesma altura. E então enfiei-me dentro do quarto durante 10 dias, 10 para 15 dias, sem comer, sem beber, sem querer ver ninguém, nem a minha filha pequenina. Não queria nada. Eu juntei os comprimidos todos, tinha no quarto de casa de banho, e o meu marido desconfiou. E quando eu estava a começar a tomar, ele entra no quarto e, claro, não me deixou eu fazer esse disparate. E eu, a segunda vez, foi com uma faca da cozinha. Quando eu tentei as 2 vezes e não consegui, então na minha cabeça começou-se a formar um teatro para tentar, com tudo ao pormenor, para tentar matar não só a mim, como a família, que eles não tinham culpa. Então matava a família toda, que era para tudo ficar tudo bem, não é? Pensava eu. Eu, quando entrei, a reunião já tinha começado. No final, quando acabou a reunião, o que eu senti foi um grande alívio, uma paz, uma alegria que não era normal em mim. Mas, sobretudo, o tirar de um peso de cima. Parece que me tinham aliviado uma carga que eu trazia e que realmente senti bastante diferença nessa altura. Aliás, todo este processo é na parte interior das pessoas que começa. Quando essa parte é limpa e fica aberta para entrar o que é bom, então aí começa tudo a ser diferente. Venha superar a tristeza, a angústia, os medos e complexos que têm feito parte da sua vida. Através de uma comunhão com Deus, tudo isso fará apenas parte do passado. Escola da Fé Inteligente, numa das reuniões, às 7h30, às 10, às 15 e às 20 horas, na cidade do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, ou numa igreja universal mais perto de si. Veja a diferença antes, a vida dessas pessoas antes do Espírito Santo e depois com o Espírito Santo. É totalmente diferente. Quando o Espírito Santo, ele toma conta de um ser, de uma vida, ele transforma, ele renova, ele aviva, ele fortalece, ele ilumina, ele faz resplandecer a sua glória no interior e no exterior daquele que se entrega a Deus. Essa é a verdade. Por isso que muitos tentam, trabalham, se esforçam, lutam para conseguir isto, para conseguir aquilo, melhorar aqui, melhorar ali, e nada alcançam, nada conseguem. Tentam ser felizes, conquistando, obtendo, possuindo, mas o vazio, a depressão, a tristeza, a angústia arruína a sua vida porque o seu interior é infeliz. Só o Espírito Santo faz novas todas as coisas. Se a sua alma é uma alma amargurada, o seu coração um coração roto, partido, se a sua vida é uma vida sem sentido, é porque a sua alma é solitária. A sua alma precisa de Deus, daquele que dirige, daquele que a consola, daquele que a conforta e, sobretudo, daquele que perdoa e daquele que salva. E hoje, quarta-feira, a exemplo dessas pessoas do testemunho, ou dos testemunhos, nós vamos buscar o Espírito Santo. Nós vamos lavar nossa alma para que Deus tome conta do nosso ser, do nosso coração, da nossa vida. Às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e 7h30 da noite, em todas as igrejas universal. Aqui na Ilha da Madeira, o nosso cenáculo do Espírito Santo no Funchal está ubicado na Rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores. Disse
que eu que não ia ficar com ele, mas também que não ia ser feliz com mais nenhum homem. Comecei com uma depressão, uma atrás da outra, vivi assim quase 20 anos. Até que um dia eu tentei me suicidar. O meu nome é Mariana e eu fui vítima de um ritual. Eu tinha para aí 18 anos e namorei com um rapaz, mas derivado eu saber que ele que saía com mulheres e tal, e eu terminei tudo, não quis mais. Acontece que depois, passado um tempo, comecei a namorar para outro, só que antes do casamento, o tal ex, quando soube, disse que eu que não ia ficar com ele, mas também que não ia ser feliz com mais nenhum homem. E isso concretizou-se no primeiro casamento. Casei, fui feliz para aí 5 meses e começou a minha vida a partir daí ser sem sentido. Pronto, não era feliz no casamento, quer dizer, vivia assim quase 20 anos de sofrimento, ele só andava com mulheres, a vida dele era aquela também. Tinha a vida financeira boa, tinha um negócio, perdi esse negócio derivado a ele ser assim. Comecei com uma depressão, uma atrás da outra, até que um dia eu tentei me suicidar. Não tinha vontade de viver, eu só estava bem, era no escuro, no quarto, fechada, era assim. E isto foi-se agravando durante anos, até que um dia eu estava no cemitério a chorar muito, na campa onde era dos meus pais. Pensando que eles que me podiam ajudar em alguma coisa, eu cada vez vinha de lá mais carregado. E alguém me convidou para ir a uma bruxa. Fui a várias bruxas e nenhum deu solução. Cada vez as coisas pioravam e pioravam mais. Até que os esgotamentos, depressões, eram umas atrás das outras. Eu era vazia por dentro, não tinha sentido a minha vida. Até que um dia alguém me falou do centro de ajuda e eu vim. O certo é que comecei a frequentar os dias direitos, como devia ser, de sexta-feira, de libertação, vir ao domingo, buscar a presença de Deus, para buscar mais e mais nele. E a minha vida começou a ter um novo sentido. As depressões foram embora, porque eu nunca mais tomei nada. A minha alegria de viver, as pessoas olhavam para mim e diziam que eu tinha algo diferente. Hoje, graças a Deus, sou casada, casei há 10 anos e hoje posso dizer que sou verdadeiramente feliz. Hoje tenho um marido que me faz muito feliz. O ritual que estava na minha vida foi quebrado e hoje posso dizer, sou verdadeiramente feliz. E nesta sexta-feira, nós vamos mais uma vez passar pela via dolorosa para que tudo aquilo que enfraquece sua vida, debilita o seu corpo, tenta neutralizar sua fé, seja arrancado. Por isso, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que tem enfraquecido o seu casamento? O que tem debilitado o seu corpo? O que tem neutralizado sua fé? Talvez a doença debilita o seu corpo. Ciúmes doentios, confusões, discussões, divisões enfraquecem sua família, seu casamento. Até mesmo dúvidas, pessimismo, negatividade enfraquece sua fé. O que lhe enfraquece? Escreva numa folha, coloque num lugar alto, por exemplo, sobre o móvel da sua casa, e todos os dias ore. Levante o seu rosto aonde estiver esse papel, onde você escreveu os seus problemas, e ore. Oh, meu Pai, me socorra, me ajude a vencer esses problemas, me ajuda a vencer essas dificuldades. Por que eu lhe ensino isso? O salmista, ele diz: eleva os meus olhos para os montes.
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então faça isso. E sexta-feira você traz esse papel com os seus problemas escritos e você vai passar pela via dolorosa. Escreva tudo o que lhe tenta enfraquecer, debilitar e neutralizar a sua fé.